Olá, queridos amigos. No programa de hoje vamos conversar novamente com o Dr. Lucas Lampert, que é médico urologista, cooperado Unimed. Desta vez viemos até o consultório dele para falar um pouquinho sobre doenças em geral da próstata, né? E algumas novidades que nós temos aí para o tratamento dessas doenças. Então, Lucas, muito bom estar contigo novamente, trazendo aqui as informações para os nossos telespectadores. Tudo bom? Tudo certo, tudo bom. Muito obrigado pelo convite e me colocando à disposição aí para os esclarecimentos. Bem, quando nós conversamos lá no Hospital Unimed a respeito da prostatectomia, né, pela cirurgia robótica, falamos então no câncer de próstata, mas hoje eu gostaria de falar contigo sobre um outro tipo de crescimento da próstata que não é maligno, mas que com certeza atrapalha aí muitos homens, né? Então eu gostaria de te perguntar, né, o que doença é essa, o que se tem aí de tratamentos para esta outra patologia? Bom, eu acho que é importante inicialmente a gente conversar. Eu sempre explico muito para os pacientes que ao consultarem, né, eles focam muito na questão da consulta, do acompanhamento com relação ao câncer de próstata, né? E mais comum do que o câncer de próstata, né, a partir da idade, né, 40, 45, conforme o avançar da idade, é uma patologia que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata. Então, a partir do momento que o homem nasce até ele morrer, né, é normal a próstata aumentar de tamanho, né? E isso causa muito mais sintomas a partir de uma certa idade, né, entre 40, 45, 50, dependendo de cada paciente, do que o próprio câncer, né? Então, nós acabamos tratando mais pacientes com hiperplasia prostática benigna do que o próprio câncer de próstata, né? Então, a partir dessa idade, a gente reforça muito a necessidade desse acompanhamento. Por quê? Porque esse crescimento, ele pode começar a causar problemas, né? Vários problemas, como infecções, né? Quadros de retenção urinária, pedra de bexiga, entendeu? E isso atrapalha muito a vida do homem. Além do próprio fato de aumento da frequência urinária, né? Fraqueza do jato, interrupção do sono, né, que são sintomas que incomodam bastante o homem e que podem começar a se apresentar a partir dessa idade, necessitando de um tratamento adequado, né? Muitos homens se queixam, assim, com mais idade, né, que tem que levantar muitas vezes à noite para urinar. Isto tem alguma relação com essa hiperplasia? Pode ter relação com a hiperplasia, né? Aliás, é um dos principais sintomas, né? A gente chama de noctúria, a necessidade do homem de acordar de madrugada para urinar, entendeu? Claro, eu sempre reforço muito a questão, assim, de que existe o hábito também, entendeu? O homem acorda uma vez por noite há muitos anos, entendeu? Isso pode ser considerado normal. A partir do momento que esse padrão urinário ele altera, né, o homem começa a acordar 2, 3, 4, isso pode significar algum problema, dentre eles a hiperplasia prostática, né, que é o crescimento da glândula com esse sintoma. Então, é comum muitos homens nos procurarem por isso, por começarem a ter sintomas. E aí, preocupados com o câncer, e na verdade, são sintomas que não estão relacionados ao câncer, e sim a esse crescimento da glândula, né? Me surpreende que isso pode realmente começar cedo, né? 45, 50 anos e depois ir se agravando, né? E trazer mais problemas, como tu disseste. Mas eu quero saber, né? Quais são os tratamentos que estão disponíveis para esse tipo de problema? Então, uma adequada avaliação ela é muito importante, porque não é todo homem com hiperplasia prostática benigna que necessita de tratamento, né? Então, nós fizemos uma avaliação completa do trato urinário, né, do próprio sintoma, né, uma avaliação com imagem, com exame de laboratório, entendeu? Para avaliar a necessidade ou não de tratamento, né, individualmente para cada caso. Sendo necessário o tratamento, né, então a gente tem uma gama de opções, dentre elas medicamentosas, né, existe um leque muito grande aí de medicações que a gente usa,
né, para alívio dos sintomas e melhora do quadro, até os tratamentos cirúrgicos, os procedimentos, que hoje em dia também estão se diversificando, digamos assim. Existe o tratamento mais convencional, digamos assim, que seria a ressecção transuretral de próstata, né, que as pessoas conhecem popularmente como a raspagem da próstata, né, que é um procedimento que já se faz há muitos anos, um excelente procedimento com ótimos resultados, que ao longo dos anos foi se aperfeiçoando, digamos assim, né, com novas técnicas, novas tecnologias, né, de energia, enfim, até a gente chegar nos tratamentos mais atuais que a gente tem proposto para os nossos pacientes, né. Bem, eu ouvi falar, né, de uma vaporização da próstata, né? E o que seria esse procedimento e quando ele poderia ou deveria ser feito? Então, esse é um tratamento bem atual, digamos assim, dentro da medicina, já utilizado há alguns anos nos Estados Unidos e que a gente tem trazido aqui para a nossa realidade, para os nossos pacientes, né, que é através de uma fibra de laser, né, a gente chama da fibra de laser verde, né, Green Light Laser, né, e ele é um procedimento que consiste na vaporização da próstata. Então, é um procedimento transuretral, né, sem incisão, onde nós entramos com uma câmera via uretra até a loja prostática, que é o setor ou a região onde ela obstrui a uretra, né, e através dessa fibra verde de laser, nós vaporizamos a próstata, ou seja, nós transformamos o tecido em vapor. Tanto que você não tem nem fragmentos, não existe corte, incisões, né? Ou seja, um procedimento muito moderno, minimamente invasivo, onde você não incisa, né? Você vaporiza, transforma o tecido sólido, né, em vapor, e isso diminui muito os riscos de sangramento. Então, a principal indicação atual deste procedimento seria para pacientes onde por outras comorbidades, por outras patologias, como as patologias cardíacas, enfim, onde há necessidade de uso de medicamentos anticoagulantes, antiagregantes, né, que as pessoas falam popularmente para deixar o sangue fino, entendeu? Diminuindo o risco dos eventos cardiovasculares. Esse procedimento prostático, ele não necessita a suspensão desses medicamentos, entendeu? Então, a grande indicação é a gente realizar um procedimento que normalmente ou tradicionalmente tem um risco de sangramento com esse risco muito diminuído, entendeu? E sem a necessidade de suspensão dessa medicação. Porque também a gente percebe, com o aumento da expectativa de vida da população, é cada vez mais comum nos depararmos com esse tipo de quadro, né? Paciente mais idoso, com mais comorbidades, com necessidade de uso de outros medicamentos, como os anticoagulantes, e a necessidade de um procedimento cirúrgico prostático, entendeu? Então, para nós e para os pacientes, esse procedimento nos auxilia e está nos auxiliando muito a resolver esse tipo de problema. Olha, é verdade, não é? Porque muitos daí vão ao cardiologista perguntando se podem parar, não é, com anticoagulante ou antiagregante, né, plaquetário, e se parar, né, sempre vai haver um risco, né, de ter algum evento cardiovascular, não é? Então, é uma ótima opção, de fato, e por todas digamos assim, vantagens que tem em relação a menor tempo, provavelmente no hospital, né, e menos sangramento, uma coisa, né, menos traumática, que já é óbvio, assim, né, que vai trazer benefício. Essa questão que você comentou é importante também, que eu não tinha comentado, nos diminui muito o tempo do uso da sonda no paciente e o tempo de internação hospitalar, né? Então, existem casos onde a gente tem feito o procedimento e tirado a sonda do paciente com algumas horas de procedimento, ou no outro dia pela manhã, e o paciente já recebe alta sem sonda, né? E tem dor? A dor é mínima, né? Um procedimento sem incisão. O que alguns pacientes referem, e isso é comum dos procedimentos endoscópicos urológicos, é ardência para urinar, que nós chamamos de disúria, né? Isso é um sintoma que pode acontecer e acontece, mas a gente já deixa o paciente medicado para esse tipo de sintoma. Mas é o principal sintoma, uma certa ardência para urinar. Passageiro. Passageiro.
passageiro. Tá certo. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo comercial e já voltamos aí com você, né, trazendo um pouco mais de informação aqui sobre as doenças da próstata. Estamos de volta e continuamos a conversar com o Dr. Lucas Lampert, médico urologista, cooperado Unimed, que está conosco aqui, nos trazendo informações sobre as doenças da próstata. Ele que em outro programa nos falou de câncer de próstata, hoje no primeiro bloco aí sobre o crescimento benigno da próstata, a hiperplasia. Agora vai nos falar um pouquinho aí, né, Lucas, sobre outras doenças que podem acometer a próstata e também a partir de que idade os homens deveriam começar a se preocupar com a próstata. Então, essa é uma questão muito importante, é uma dúvida muito frequente entre os homens. A partir de que idade eu preciso fazer um acompanhamento, eu preciso fazer exame de próstata, né? Atualmente, a indicação da Sociedade Brasileira de Urologia é que todo homem, a partir dos 50 anos, faça uma avaliação anual da próstata, tá? Os homens classificados como grupos de risco, né, quais sejam, né, os homens com histórico familiar, né, principalmente o parente de primeiro grau, né, o pai ou o irmão com histórico de câncer de próstata, homens da raça negra, pacientes obesos, nós indicamos que eles iniciem antes, aos 45 anos de idade. Então, esse paciente deve iniciar um pouco mais cedo. O que compreende, né, essa nossa avaliação, esse nosso acompanhamento? Basicamente, né, no exame de sangue, chamado PSA, e no exame de toque que nós realizamos no consultório. Claro que existe o refinamento, né, da avaliação a partir desses exames, se você tem alguma suspeita, enfim, a gente tem uma gama muito grande de exames que a gente solicita na sequência, dentre os exames de imagem, enfim, os mais diversos. E isso é muito importante porque às vezes o homem tem algum sintoma urinário mais novo, enfim, e ele não sabe com que idade ele deve iniciar o acompanhamento. Então, em linhas gerais, para o paciente assintomático, seriam essa idade, né? Claro que existem sintomas, né, por exemplo, infecciosos, né, que acometem o homem mais novo, né? E esses sintomas, como dor, ardência para urinar e tal, eles podem estar relacionados à próstata. Então, a doença da próstata, claro que ela aumenta, é uma doença do homem mais idoso, né? Mas os quadros infecciosos, eles podem acometer homens mais jovens, né? Homens novos, né? A partir do início da vida sexual, principalmente, né? Então, a prostatite, que é uma infecção da próstata, né? Ela acomete o homem em qualquer idade. Tá? Então é importante também prestar atenção na questão do sintoma, né? E a prostatite, nesse caso específico, que é um quadro infeccioso, pode ser um quadro muito grave em alguns homens, né? Causando muito sintoma, muito desconforto e às vezes necessidade até de internação para tratamento, né? Existe algum tipo de prevenção das prostatites? Então, a indicação nossa da prostatite, como nas outras DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, é na questão do uso do preservativo, principalmente, né? E na questão da realização dos exames também, né? E, na verdade, com sintomas, né? Se eventualmente o homem tem sintoma do trato urinário, procurar o médico para fazer uma avaliação. Mas, basicamente, a prevenção seria similar, digamos assim, às doenças sexualmente transmissíveis com o uso do preservativo principalmente, né? Isso aí é uma dica importante, né? Porque às vezes os jovens, né, se empolgam um pouco mais, né, e acabam esquecendo o preservativo. Bem, então tá aí uma dica importante, né? E o que mais nós poderíamos falar sobre a próstata? Talvez queixas que os teus pacientes aqui fazem, ou mesmo talvez pacientes femininas, né? Que também têm problemas urológicos ou outras doenças masculinas também. Eu acho que uma grande questão que deve ser abordada e que é importante que a gente aborde é a questão da sexualidade, né? Muitos homens têm o receio, né,
de consultar o urologista ou de até fazer um diagnóstico, né, com aquele grande medo de que o tratamento, enfim, ou a doença possa afetar a sua sexualidade, né? Então, hoje a gente tem trabalhado muito essa questão. Eu acho que é um tabu que vem diminuindo ao longo dos anos. Os homens têm enfrentado com mais seriedade, digamos assim, esse problema ou o risco desse tipo de problema, tá? E com o avanço dessas técnicas, conforme a gente foi conversando, já conversou anteriormente, né, com relação à questão da cirurgia robótica e tal, enfim, nós temos conseguido resultados melhores com relação a esses desfechos, né, que a gente sabe que causam um desconforto e que fazem com que o homem fique com muito medo, às vezes de até fazer um diagnóstico, procurar uma consulta, né? Então, o avanço nas técnicas tem nos ajudado muito nesse sentido, né? De diminuir esses riscos, né? Dessas sequelas, né? Dos tratamentos urológicos, principalmente nos casos de câncer, né? Então, acho que consultar, conversar, tirar suas dúvidas, entendeu? É muito importante. A gente tem percebido uma mudança nesse padrão de comportamento masculino hoje em dia, com o aumento do cuidado da sua saúde, né? Então esse eu acho que é um grande recado que a gente dá para os homens. Verdade, que até então, né, realmente eram muito negligentes, e isso está, de fato, né, começando a mudar aí, né? Porque antes vinham arrastados pela esposa ou quando já tinham algo grave que não estavam mais aguentando, né? Então, tá aí, ó, quanto antes você fizer a sua prevenção aí, né, os exames de rotina, menores os riscos aí de vir a ter algo grave, eu creio. Isso é com todas as doenças, não é, Lucas? Claro, com certeza. E com relação à questão feminina que você comentou também anteriormente, né, o urologista ele não é um médico só do homem, né? Nós reforçamos muito isso, né? A gente gosta de bater na tecla que a urologia é uma especialidade muito completa. Nós tratamos crianças, adultos, jovens, homens, mulheres, idosos, idosas, né? Então, o urologista é um médico especialista do trato urinário. Então, é muito comum tratarmos mulheres com infecções urinárias, com cálculos renais e com queixas de incontinência, por exemplo, que é um procedimento cirúrgico que nós realizamos bastante, entendeu? Que é outro procedimento que, com o avançar da idade, tem acontecido um aumento, né, na necessidade. Então, o urologista ele não é um médico só do homem, tratamos mulheres e muitas mulheres, né? Às vezes é comum a gente ter muitos homens no consultório, na sala de espera, e chega alguma mulher para consultar, ela fica um pouco desconfortável, entendeu? Mas isso também já está mudando, né? É verdade, até porque a questão da incontinência urinária, não é? Essa perda de urina, ela é algo muito ruim e cada vez mais frequente mesmo em função das pessoas estarem vivendo mais e tem solução, então. Tem solução, eu digo para todas as mulheres, a incontinência urinária não é normal e ela tem solução, e é algo que realmente, como você comentou, é algo que traz um desconforto muito grande e uma queda muito grande na qualidade de vida feminina, entendeu? Então, às vezes a mulher fica receosa, fica com medo, não fala, vai se retraindo, mas a gente sempre reforça muito que a incontinência urinária ela tem tratamento, e os tratamentos hoje em dia são muito bons, muito eficazes, muito eficazes. Essa questão às vezes até restringe a vida social, né, das mulheres por medo, insegurança, que vai ter um acidente lá e perder urina, enfim, ou ter que usar fraldas ou os forrinhos, como chamam, né, os absorventes, que também já podem, né, ficar marcando na roupa, enfim, tem que cuidar, não é? Então, é importante também não é, saber que tem tratamento e que não é normal. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, então, Lucas, e eu quero te agradecer aí mais uma vez pelas informações que servem como um alerta e um alento, né, para que as pessoas possam buscar prevenção e tratamentos hoje que são magníficos aí, não precisam ter esse medo, né, o fantasma aí muitas vezes, né, da impotência ou de tantas outras coisas aí, né, que às vezes fazem parte aí, né, da imaginação e que assusta um pouquinho, não é? Então, muito obrigada e esperamos aí conversar em breve novamente. Ok, obrigado, agradecendo o convite, a oportunidade e me colocando à disposição sempre que necessitário, tiverem alguma dúvida.
estarei disposto aí para a gente conversar. É um papo sempre muito agradável e com o intuito sempre de trazer algo novo aí e esclarecer, né, a população. Acho que esclarecer e conversar sempre é a melhor forma, né, da gente orientar as pessoas. Verdade. Então, está dado o recado aí e nós voltamos amanhã com você no nosso Viver Bem. Até lá. Viver Bem.